verdade, né, cara? Então meio que tem pra todo mundo. E aí, nesse sentido, tem muita coisa pra acontecer até as eleições, né? Uhum. Eu não... É claro que você vai dizer, inclusive tu já disse que pô, o teu principal investimento é não ter se envolvido com essas paradas, mas tu projeta mais mudanças daqui pra frente, lá nesse cenário político, assim, especialmente no que toca escândalo. Porque, ó, tu acredita que a gente vai ter uma CPI do Banco Master? Tu acredita que a gente vai ter uma CPMI do Banco Master? Não vai ter. Não vai ter. Tu realmente acredita? Assim, a gente sabe que tem... Eu imagino, eu não sei, mas eu imagino que ninguém quer que saia muita coisa dali do Daniel Vorcaro. Acho que os únicos interessados nisso talvez sejam os caras da Polícia Federal. Um salve pros caras da Polícia Federal, entendeu? É onde tá a minha esperança. Porque eu não acho que o Procurador-Geral da República tem tanto interesse assim, nem ninguém do STF, nem nenhum político. Manja? O que me dá também aquele tédio que a gente tava falando mais cedo, né? Por quê? Eu acho que vai precisar de coragem e de saber dançar. Porque se fosse pra fazer alguma coisa, tinha CPI. Sim, mas a CPI, realmente, sim. Eu não contaria muito com uma CPI, porque todos os grandes membros dos partidos políticos estão envolvidos no escândalo do Banco Master. Perfeito. E o problema do modelo político do Brasil é que se você é um político do Centrão, o seu eleitor não te cobra. Vou dar um exemplo. Vamos dar. Quem acabou com a CPI do Banco Master? Foi um acordo envolvendo o Flávio, o presidente do Senado, o Alcolumbre, e o Xandão. Palavras do Flávio. O Flávio disse que foi feito um acordo com o Xandão, que o projeto que garantia... Um acordo foi feito, ia passar a dosimetria enquanto tiravam a CPI do Master. Aí o Xandão não cumpriu depois, aí o Flávio foi reclamar. E quem no final não botou pra votar a CPI foi o Alcolumbre. Então o Alcolumbre o estado do Alcolumbre, o Amapá, ele comprou títulos podres do Banco Master. O Alcolumbre estava nomeando o Otto Lobo na Comissão de Valores Imobiliários, que era um cara que interessava ao Joesley e ao Vorcaro. O Alcolumbre está no caso do Master. Só que o Alcolumbre ele é eleito pelo Amapá. E qual é a característica do eleitor do Alcolumbre? É que ele não liga, porque o Alcolumbre comprou o voto dele. O Alcolumbre comprou uma pessoa que vai comprar o voto dele. É um voto de máquina feito com pessoas de lugares muito pobres, que não vão estar tipo, Alcolumbre, tô de olho. Não estão de olho. A maior parte dos políticos do Centrão tem como característica não receber cobrança do eleitor, porque o eleitor é um eleitor muito pobre. E como o eleitor é muito pobre, aquela pessoa tá precisando de um emprego e ele depende do político pra ter emprego. Então se ele for reclamar do político, ele vai perder o emprego na prefeitura, ele vai perder um dinheirinho do não sei o quê. Isso eu vi rodando no Nordeste. É muito difícil você imaginar que uma pessoa no Maranhão vai cobrar um político no Maranhão, porque se ela for cobrar um deputado, o deputado é amigo do vereador da cidade, ele vai ter um vereador na cidade que tem essa pessoa. E aí essa pessoa depende do vereador pra qualquer coisa. Todo mundo depende, assim, muito do Estado pra sobreviver. Então aquela pessoa é quase um servo, não digo um escravo, mas um servo do político. Então esse político não é cobrado. Então ele pode fazer todos esses acordos corruptos que eles fazem. E essa é a grande verdade do Brasil. Porque eles não vão perder a eleição. O que eles precisam pra manter esse cara? Emenda, que com essas emendas ele manda um dinheiro pra base deles, desvia, esse dinheiro faz um caixa 2, e é por isso que existe o orçamento secreto, que hoje, junto com emendas em geral, tá na casa, sei lá, dos 60 bilhões esse orçamento agora. São dezenas de bilhões. Serve pra que isso daí? Pra operar essa máquina suja, que é uma máquina suja dos políticos. E aí, cara, quem tem mais grana, aí o cara vai da criatividade dele, como ele opera esse dinheiro. Isso é o Brasil. Eu tô falando assim, lembra do... É muito dinheiro mesmo. É muito dinheiro destinado a uma parada que... E assim, isso aqui é independente de partido. Eu tô falando de dinheiro. É muito dinheiro destinado a uma parada que não é claro. E, pô, se a gente tá falando de um troço no Estado brasileiro, a gente tá falando do meu dinheiro e do teu dinheiro aí também, meu irmão. Que a gente não sabe pra onde vai. Né? Deixa eu falar uma coisa que eu abri aqui. Provavelmente a gente recebeu algum ataque de bot aqui na live. Por quê? Porque do nada subiu pra 85 mil pessoas ao vivo. Ih, caralho. E aí tava indo assim. Eu conheço a audiência, eu tô tendo uns views bons. Mas 85 eu nunca tive bot. 85, então. E eu tenho haters, né? Então é possível que. Então salve pros amigos aí que bota bot, tá? Não seria a primeira vez, a gente sabe lidar. Fica tranquilo, inclusive, que a gente sabe lidar. Eu quero pedir desculpas, o convidado chega aqui com uns indianos, né? Não seria a primeira vez, não, mas a gente sabe lidar. Não, ótimo. Só queria deixar claro. Porque a gente vai jogar, o Renan botou. Eu não botei bot nenhum, tá? Não tem nada a ver com isso. A gente tá. Bom, tá bom. Tudo bem. A gente. Tá, família, o Renan tá falando que não foi ele que botou o bot, não. Depois tem que ver se não foi mesmo, hein? Tô brincando. CPI dos. Aí isso vira CPI. Então, mas é o tipo botelão. É o tipo de coisa que é um possível lugar de encheção de saco que tem coisas que a gente tem aqueles investimentos que você falou, que você não faz. Que você só não vai nesse lugar. Por que eu colocaria bot sabendo que o vagabundo vai apertar meu crânio depois porque colocar bot é sujo? Né? Então eu também não colocaria bot se fosse tu, não, meu Lógico. Então, por isso que eu já falei, vou deixar bem claro, tá? Não tem nada a ver com isso. Que eu vi 85 mil, eu falei... Calma aí. Tô crescendo, mas ainda não cheguei nesse... É igual no Dragon Ball, sabe? Eu já tô virando Super Saiyajin. Tá. Eu não tô o Super Saiyajin 3, sabe? Mas tem que tomar cuidado também com essa linguagem aí, porque tu tá um Super Saiyajin professor de história, né? Mas aí eu tenho que... É um no cravo na ferradura. Um Super Saiyajin pro meu eleitor jovem e é um visual de professor pro eleitor mais velho. A vida tá mais intensa, Renan, porque como você falou, a primeira vez que a gente conversou,
Tu tava num contexto completamente diferente, né? Eu sei que tá viajando pra caralho, eu sei que tá fazendo uma porrada de coisa, eu sei que tá tomando cuidado com um monte de assunto, prestando atenção numa porrada de coisa ao mesmo tempo, mas era isso mesmo, cara? Olha, a beleza é que o ser humano é um bicho muito louco, né? A gente se adapta às circunstâncias. Então, eu vou dar um exemplo. A viagem pro Maranhão foi uma viagem muito difícil pra mim. Porque, faz muito calor, viagens em lugares de calor que você tem que andar na rua, naquele calor de terno, é osso, Uhum. é de carro, muito buraco. Assim, a viagem do Maranhão foi um calvário. E fora assim, realmente eles têm muito problema com saneamento básico, e quando você não tem saneamento básico, você tem diarreia. Uhum. E assim, toda a equipe pegou, né, tudo que você possa imaginar. Então a gente voltou moído do Maranhão. E fora que assim, a gente montou uma agenda séria no Maranhão. Era 7 da manhã rádio até evento à noite, 11h30 da noite. E a gente ficando ao vivo fazendo IRL. Foi uma pauleira no Maranhão. E você volta assim, stand-off, falei, cara, difícil aguentar isso, mas vambora. Quando eu tive agora a viagem pra Bahia, falei, pô, vai ser Maranhão. Falei assim, olha, o ritmo de trabalho é alto, mas a Bahia não tá na infra Maranhão. Uhum. Pô, eu já achei que eu tava no céu. Falei, pô, tô em São Francisco, tô lá nos Estados Unidos. Só de ter uma estrada que você consegue andar a mais de 50 por hora, sabe? Só de conseguir beber uma bebida com gelo no copo, porque né, o gelo não foi tirado de uma água que foi de um poço contaminado, você já começa... Então, ser humano, a gente vai encontrando... E o que os caras, quando tu chega nesses lugares, cara, uma das principais coisas que tu fala é, porra, esse território como está posto não devia ser assim, ou essa cidade não devia existir, devia juntar aqui, esse estado, não sei o que e tudo mais. Quando tu chega lá com esse papo, os caras não ficam puto contigo, não, cara? Eu acho que eles ficam, o político e a imprensa, vamos botar política e imprensa, a população concorda. É muito difícil uma pessoa resistir aos argumentos que eu tô trazendo. Então, quando eu vou numa imprensa nas cidades que eu falo que vão ter que ser fundidos, eu fiz isso em vários lugares. As pessoas estão falando, não, realmente faz muito sentido. Por que existe realmente uma prefeitura aqui? Quando se apresenta que existe uma prefeitura numa cidade de 3 mil habitantes, e aí tem que ter um prefeito, 9 vereadores, sei lá, 15 secretários, sei lá, 100, 150, 200 funcionários da prefeitura que não fazem nada e não precisar existir quase ninguém desse time, você vai olhar, a pessoa, realmente não precisa, e minha vida é uma desgraça. Sim, eu poderia só juntar tudo isso, ter apenas um prefeito, ter 9 vereadores, em vez de estar juntando 5 cidades, ter 45 vereadores. Então é racional. A imprensa, ela, especialmente as rádios, ela tem audiência quando eu vou lá. Então meio que eles, pô, eu não vou chamar o cara, é bom pra imprensa. E o jornalista, ele vai sendo convencido no processo. O político local fica com medo. O prefeito tem medo, porque ele fala assim, cara, é melhor nem aparecer aqui, porque o cara vai me xingar na rádio. Então eles só ficam quietos. E pra eles também entrou uma coisa que é muito boa, que se o prefeito local fala com a rádio pra rádio não me receber, eu vou lá e gravo um vídeo na frente da rádio falando, ó, o prefeito deixa. Então é melhor. Não, né? Acontece isso, né? Então não é bom. Assim, então eu estou fazendo isso e precisa fazer isso porque a gente tem que despertar as pessoas. Tem coisa que tu achou que tu ia falar que bateria impopular, mas na real a galera tá entendendo? Isso que você tá me falando aí, eu achei, porra, não, eu pensei que a população ia falar, tá maluco, cara, isso aqui é minha cidade, porra. Tá falando que tem que acabar minha cidade? Tu tá dizendo que é o contrário? Quem geralmente costuma ficar melindrado é o cara que tem benefício mesmo, né? Sim, teve mais coisas. Por exemplo, eu vou no cidades do interior do Nordeste e falo mal do Bolsa Família. E falo, ó, não dá para uma cidade ter, sei lá, 60, 70% da população dos domicílios, vamos dizer, vivendo no Bolsa Família. Vocês não podem viver assim, eu preciso ter uma porta de saída e isto não será mantido da forma como tá. As pessoas concordam, até a gente tá no Bolsa Família. Eu falei com agricultora, mulheres agricultoras, olha, não, se tivesse emprego seria melhor. Seria melhor, sim, entendi o que você tá falando. Tem um lance que, assim, a pessoa, por mais simples e humilde que seja, a pessoa não é idiota. As pessoas tratam o eleitor como idiota. Se eu falo pra pessoa assim, ó, eu não estou mentindo pra você, não dá pra ficar nesse método que tá aí. Ah, tá, pô, ele falou a verdade pra mim. Por mais que eu discorde, por mais que eu não queira no momento, no mínimo, pô, esse cara foi sincero. Foi o que eu fiz na 6x1. Toda a direita foi a favor, fim desse cara 6x1 junto com o PT. Votaram lá com o PT. Eu, como pré-candidato, fui o único pré-candidato que fui contra. E o Kim, como deputado, fez discurso. Eu vi. O Kim tem um vídeo, só puxar, acho que tem 12 milhões de visualizações, fazendo discurso contra, um sucesso. Porque tem uma coisa, muita gente foi no Kim, ó, discordo de você, tá, Kim? Você é o melhor deputado, eu discordo de você. Quando você é muito honesto com a pessoa, você pode falar o que a pessoa não quer ouvir, e a pessoa, no mínimo, vai te ouvir depois por outro assunto. O lance de você não enganar o eleitor tem lá suas vantagens. Uhum. Tipo, as pessoas estão me seguindo. Eu comecei a pré-campanha com 100 e poucos mil seguidores. Agora eu tô vou bater 1.600.000, acho que amanhã. Chega um público muito novo. Essas pessoas muito novas, elas concordam comigo sobre segurança, mas não concordam sobre outro assunto, concordam comigo sobre, sei lá, desfavelização, mas não concordam sobre educação comigo. Mas, em todos os casos, elas estão vendo um cara falar uma coisa muito verdadeira na cara delas, não tratar elas como um idiota e topar brigar com ele. Eu vou te dar um exemplo. Você sabe quando você perde seus avós? Eu tava falando isso porque minha avó morreu agora. É quando você para de brigar com eles na mesa de jantar. Quando você tá com o vovô e o vovô, porque olha só, e você, não, você tá certo, vô. Acabou. O vovô morreu. Porque você parou de levar ele a sério como alguém que tem uma opinião.
A gente não faz isso com os eleitores brasileiros? Faz. A gente não leva eles a sério. Então, assim, eu entendi, é Bolsa Família, que você vai te dar um Bolsa Família, fica tranquilo. É igual o Lula, não, pega um Vale Gás aí, ó. Você tem assinação, toma um Vale Gás aí. Não, e se eu tratar o eleitor, assim, eu tô dizendo que você tá errado, eleitor. O fim da escala 6x1 é um erro. E não é sobre 6x1, é sobre a gente fazer uma reforma que flexibiliza as relações de trabalho. Estão te enganando. Não, Renan, você tá errado. Você tá errado. Mas tudo bem. Você não tá comigo nessa. Amanhã o cara tá concordando comigo no outro assunto. E ele fala, o Renan é de verdade. Então eu prefiro tratar aquela pessoa, o eleitor, como um adulto, que é como nós temos que tratar nossos avós. A partir do momento que você começa a tratar seus pais ou seus avós como, não, legal, vovô, legal, isso aí. Seu avô morreu ali, cara. E a pessoa murcha por dentro. A pessoa, o velhinho, ele perde a esperança, ele percebe que as pessoas já não levam ele a sério. Vira café com leite, que ele é tratado igual criança. Isso é uma forma, inclusive, de fazer a pessoa meio que ser ostracizada, já como alguém que não tem mais opinião. O Brasil faz isso na escala de milhões com eleitores. A gente trata o eleitor como um completo imbecil nesse país. Então eu tô indo... Por isso que assim, Igor, eu não sei se eu vou me queimar fazendo essas coisas, mas eu tô tentando fazer uma terapia de choque, de mostrar pras pessoas como é que é ter um pré-candidato que vai só falar o que acha o tempo todo, não importa as consequências. Então, por exemplo, eu arrumei uma briga, vou dar uma briga que eu arrumei agora. Tem agora todo um hype dos influenciadores de autismo. É todo um hype que tem, né? Então tem um cara, porque agora você adotaram um modelo americano de classificação, nível 1, nível 2, nível 3. Aí você pega uma pessoa absolutamente normal, que tem um Asperger, nem sei como que fala isso. E aí a pessoa é levemente peculiar, mas a pessoa é altamente funcional, não depende de ninguém, não precisa de suporte algum. Aí ela bota aquele colarzinho, gente, consegui um diagnóstico de autismo, eu também tenho altas habilidades. Aí essa pessoa vai, ela consegue benefícios, ela consegue um monte de coisa. Foi criado toda uma indústria de obtenção de laudos falsos de autismo, porque o autismo foi equiparado à deficiência. E aí você consegue pegar um BPC, que é um salário mínimo. Você consegue, por exemplo, não pagar impostos na hora de comprar um carro. E aí foi criado no Brasil uma indústria disso. Falei, galera, eu vou ter que quebrar essa indústria. O cara que não é autista tá pegando uma grana que podia estar indo pra um deficiente visual, pra um deficiente físico. Pô, é malandragem. Isso é escroto. Eu sempre fui uma criança peculiar. Hiperfoco, essas coisas. Se eu fosse um desses consultórios, pegar um laudo, talvez eu até provavelmente conseguiria. até arrumava. Né? Então, assim, eu conheço um pouco desse papo. Sabe, a diferença do remédio e do veneno é a dose. O pessoal passa muito da dose no Brasil. Quando a galera quer picaretar no Brasil... E aí eu fui falar disso. Nossa, porque agora tem um partido político, chama Partido do Autista. Tentaram montar, não conseguiu, mas o Partido do Autista soltou nota. O Renan é contra os autistas. Eu falei, não sou, cara. Eu sou contra o cara que obtém um diagnóstico pra pegar uma grana, sendo que não é autista. E é uma briga, todo mundo falou, Renan, você não precisava entrar nessa briga. Eu falei, precisa entrar nessa briga. Porque o BPC, dos benefícios do governo, é o que mais tá crescendo, tá estourando. E o próximo presidente da República vai ter que cortar fraudes no BPC. Eu vou precisar cortar a fraude. Esta é uma fraude no BPC. Mas você vai perder voto. Eu preciso avisar, cara. Eu preciso trazer essa discussão. Mas no fim, eu não acho que não vou perder voto nenhum. Eu não acho. Porque se eu for perder um voto de um malandro, que tá assim, o cara tem um... eu quero ter uma fraude. Porque esse cara já não ia votar em mim. Esse cara tá em outra, entendeu? Então, prefiro não pegar. Agora, o sincero, ser muito honesto, ser muito verdadeiro.